Então, vamos tratar agora da porção sinais do nosso curso de sinais e sistemas. Então, o que é um sinal matematicamente falando? É uma função de uma ou mais variáveis que carrega uma informação sobre um determinado fenômeno, seja físico, seja abstrato. Questão abstrata a gente já explica, tá? Então, nós podemos pensar como uma função cujo resultado para um determinado valor atribuído à variável independente, vamos tratar de variável independente na sequência, é unidimensional ou n-dimensional. A gente vai extrapolar, em vez de números reais, a gente pode pensar em números complexos, que é um conjunto maior. Também unidimensional, um único valor complexo. Ou n-dimensional, n valores complexos, que saem da função. Então, o resultado da função é a informação do nosso fenômeno físico. E aqui a gente tem alguns exemplos para clarear um pouco a ideia abstrata de sinais ou dessa função. Um sinal de voz, onde para cada instante de tempo eu tenho uma amplitude, um sinal de eletrocardiograma, de eletroencefalograma, sinais esses que os nossos médicos utilizam para avaliar nossa condição física. Sinal de vídeo, exemplo de sinal multidimensional, onde eu tenho um conjunto de valores representando cores, intensidades, depende do tipo de sinal de vídeo que a gente está tratando, vamos dizer assim, tá? Que são simultaneamente projetados no nosso olho para a gente captar essas imagens. Tá? Então, o sinal de vídeo seria um exemplo multidimensional. Preço de ações. Aqui a gente entra rapidamente com o termo séries temporais, porque a variável independente é tempo, então eu tenho conjunto de valores ao longo do tempo. Tá? Só estou tratando aqui rapidamente, em outros cursos a gente pode tratar melhor séries temporais, aqui é tudo sinais, como a gente falou. E movimentação de máquinas elétricas, nível de tensão de corrente ou nível de desculpa, nível de tensão, nível de corrente, nível de potência que a gente mede em alguns terminais ou em alguns pontos do nosso circuito, ou, por exemplo, a vibração de uma máquina elétrica para nos trazer informação sobre o conteúdo interno dessa máquina, para saber se a máquina está operando bem ou não, de acordo com o sinal indireto vibração, certo? Bom, no nosso curso, para simplificar o estudo de sinais, nós vamos classificar essas funções para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais simples, tá certo? Então, lembrando, eu tenho uma variável independente e a amplitude desse sinal, a saída dessa função. E para esses dois elementos, a gente vai classificar um sinal em relação a t ser contínuo ou t ser discreto, e o resultado da f de t também como contínuo e discreto. Tá? Adicionalmente, mas nós não vamos entrar em detalhes, eu poderia considerar questões como probabilidade de ocorrências. Tá? No nosso curso, nós vamos trabalhar só com sinais determinísticos, ou seja, eu repito, o experimento eu tenho o mesmo valor, tá? Ou a mesma curva, o mesmo sinal, a mesma função. Se eu adicionar aleatoriedade, ou seja, qual a probabilidade da ocorrência de uma temperatura 25 graus num dia específico, num instante específico? Note que eu acrescentei incerteza, então eu teria que executar experimentos um conjunto de vezes para obter resultados a partir dos quais eu obteria o valor médio, a variância, tá certo? Então aqui é basicamente adicionar probabilidade e estatística ao estudo de sinais e sistemas. Nós não vamos fazer isso aqui, mas fica uma porta aberta para a gente. Então o que eu vou fazer agora, já na sequência, é dar uma interpretação um pouco melhor do que seria essa classificação em relação às variáveis dependentes, em relação à amplitude.
Então vamos começar classificando o nosso sinal em relação à sua variável independente. T de f de t ou n de f de n. Já vou explicar por que essa distinção. Mas pensem, são variáveis independentes de funções f de t e f de n. Então vou começar aqui. Ó. Para o caso de t, onde t é real, e aqui eu vou pôr n, onde n é inteiro. Podia usar t, mas eu estou usando a distinção n porque vai ficar mais claro quando eu descrever melhor a função para essa situação. Então vamos começar aqui. Vamos imaginar hipoteticamente uma curva, variável independente, f. Vou colocar aqui em azul, vamos dizer temperatura, por exemplo. Eu vou fazer aqui uma subidinha proposital. Tá? Vamos ver que a temperatura oscilou dessa maneira, teve uma subida abrupta aqui. Tá? Nessa situação, o que eu tenho? Para qualquer t, eu vou colocar aqui mais espaçado, mas só para a gente entender, um t mais ΔT, onde esse ΔT pode tender a zero. Significa, eu posso diminuir o intervalo entre duas medições do nosso fenômeno f, tão pequeno quanto eu queira, infinitésimo inclusive. Eu ainda continuo tendo valores que eu possa medir, calcular ou obter. Tá? A função continua produzindo resultados, mesmo para essa distância muito pequena entre duas medições sucessivas. Ok? Bom, vamos ver agora o caso. Eu vou usar a mesma curva como base para a gente ver detalhes que surgem quando a gente torna a variável independente inteira ou discreta, que seria o termo mais apropriado. Então veja, continuo com f, só vou fazer aqui uma limpeza extra. Agora a variável independente é n, vou colocar aqui em vermelho. Tá? E veja, como o n é inteiro, significa que o espaço da abscissa é restrito. A gente acaba chamando este n de instante, diferente aqui do tempo, tá? Porque é o primeiro zeroésimo instante, primeiro instante, segundo instante, terceiro instante de medida. Fisicamente, a diferença entre dois instantes é definida, vou colocar aqui como t, período de amostragem. Vamos colocar aqui, amostragem. Eu escolho o intervalo que eu uso de referência para separar uma medição de outra, medição sucessiva. Então veja, na curva azul, se eu fosse utilizar esse espaçamento t posto dessa forma, tá? Mas veja, no instante 0, no instante 1, no instante 2, no instante 3, 4, instante 4, e assim sucessivamente. Então, no instante 4 eu fiz uma medição, eu espero ter unidades de tempo, no instante 5. Então, veja, há uma relação natural entre esses dois valores. Mas veja, entre dois instantes eu não leio nada, então eu faço uma leitura da temperatura de f nesse instante, desligo o equipamento de medição, ligo ele novamente, meço nesse instante, meço nesse instante, meço nesse instante, nesse instante, neste, e assim sucessivamente, inclusive para negativos. Não vou colocar aqui. Então veja, eu usei azul aqui só para referência. Veja, efetivamente o que eu obtive foram esses pontos. O nosso cérebro tem uma tendência natural a fazer o quê? Interpolar ou conectar ou integrar esses pontos. Então veja, o nosso cérebro perceberia o quê? Uma curva assim. Tá certo? Veja o que aconteceu. Essa variação abrupta da temperatura não foi captada quando eu utilizei esse período de amostragem T. Como eu faria para obter esta variação no fenômeno? Eu teria que reduzir o intervalo de medições. Continuaria sendo o primeiro
o primeiro instante, segundo instante, só que agora de um período físico de leitura menor. Isso aqui vai servir de base para quando nós tratarmos do quê? De amostragem, ou seja, quando eu passo do domínio contínuo para o domínio digital ou discreto. Tá certo? Então veja, em relação à variável independente, quando t é real, o que eu tenho é um sinal analógico. Opa, vou colocar aqui. Analógico ou contínuo. Quando n é inteiro, o que eu tenho é um sinal discreto. Depois eu vou falar mais sobre esse n, sobre esse colchete, já na sequência. Né? Bom, em relação à variável independente, ou seja, em relação à amplitude, eu tenho a seguinte circunstância. Então eu vou copiar o mesmo sinal, porque ele vai servir de base para o nosso estudo aqui. Então veja, agora o que eu vou ter vai ser o seguinte. O meu f pertence aos números complexos. Estou generalizando, tá? Então eu tenho em amplitude qualquer valor possível para temperatura, tá? Com quantas casas depois da vírgula eu quiser. Tá? Quando a gente trata agora de amplitude discreta, eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz no caso anterior da variável independente, só que eu vou dizer que a amplitude f é um conjunto finito de valores. Eu vou especificar um pouco por que eu não coloquei discreto, porque eu não coloquei pertencente aos inteiros, por que eu coloquei conjunto finito. Vou deixar aqui mais claro já na figura, tá? No nosso exemplo. Então vou copiar aqui a nossa figura, baixar aqui um pouquinho. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou definir valores possíveis para amplitude. Então vamos dizer que eu tenha esses valores aqui como valores possíveis. Tá? Veja que o espaçamento é totalmente arbitrário, o que importa é a quantidade finita de valores. Tá? Pensem nesses valores como o nosso display. Vou colocar aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui o nosso multímetro digital e ele tem um conjunto de casas, de dígitos. Tá? Então significa que se eu tivesse 3 casas, eu iria de 0 a 999. Claro que aqui é uniformemente distribuído, no caso do visor do nosso multímetro, né? Vou colocar aqui o VAM, e aqui eu tenho uma distribuição não uniforme. O não uniforme é justamente para a gente deixar bem claro isso. Tá? E aí é como se fosse um arredondamento para cima ou para baixo, segundo algum critério. Vamos dizer que eu arredonde tudo para baixo. Então vamos ver como é que ficaria a curva. Veja que T aqui é contínuo, então eu vou começar aqui, fazendo em verde. Então veja, nesse intervalo aqui, ó, eu tenho todos os valores entre duas marcações. Ó. Aqui, ó, se eu pegar aqui, todo mundo que está nesse intervalo, eu arredondo para baixo. Então veja, significa que eu vou ter até mais ou menos aqui esses valores. Então a curva tem que ser forçada para um dos valores, eu vou arredondar para baixo, para o mais próximo. Tá certo? Desse ponto em diante, eu tenho valores até essa amplitude. Vamos ver que bate aqui. Então, eu vou arredondar a curva até aqui. Vou dizer que surge aqui um pequeno trecho aqui para esse. Depois, eu continuo aqui até atingir esse patamar. Nesse patamar, eu tenho que arredondar para baixo. Arredondo aqui. E veja,
Como eu não atingi o patamar superior, eu fico aqui arredondado para baixo. Então veja, o resultado final da falta de dígitos para o meu VOM é que eu tenho um truncamento ou um arredondamento da curva contínua em amplitude para essa curva discretizada. Vamos fazer aqui um pouquinho melhor. Discretizada em amplitude. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de valores possíveis para amplitude finito. Como é que eu torno essa curva verde mais próxima da curva azul contínua original? Eu tenho que ter um conjunto finito de valores mais denso ou em maior quantidade, tá certo? Veja, isso aqui onde é que a gente observa? Quando eu declaro, por exemplo, em computação, né? Quando eu declaro uma variável, por exemplo, vou usar aqui o exemplo do C, tá? Se eu declarar a variável f, por exemplo, eu tenho que dizer que ela é, por exemplo, do tipo int, significa que ela pode assumir valores de menos 32, 768 até mais 32, 767, de 1 em 1, tá certo? Ou quando eu digo que é do tipo char, ela pode assumir valores de menos 128 até mais 127. Então, veja, todas essas transformações discretizáveis é porque a gente vai usar computador para criar componentes ou dispositivos como VOM e outros equipamentos, tá certo? Qual o trade-off? Se eu tiver um conjunto de valores finitos muito grandes, o espaço de memória necessário para armazená-lo se torna maior. Isso por amostra, tá certo? Mesma coisa aqui no período de amostragem. Se eu reduzir o intervalo e tiver uma densidade de pontos mais próxima do contínuo, eu vou gastar mais memória. Então tem um trade-off nessas escolhas que a gente vai fazer. Só para sumarizar aqui rapidamente, quando f é complexo ou contínuo, eu tenho um sinal em amplitude contínuo. E nesse caso, quando f é um conjunto finito de valores, eu tenho um discreto. Veja que depois eu vou combinar essas coisas. Eu podia ter contínuo independente e contínuo dependente, contínuo, subir aqui, contínuo independente com amplitude discreta, discreto no tempo, contínuo em amplitude, discreto no tempo, discreto em amplitude. Então isso forma um leque de 4 possibilidades para a gente descrever um sinal. Então veja, tudo isso, essas transformações que eu estou fazendo nesse momento, dizem respeito a como é que eu coloco tudo isso, o sinal, no computador. Tá? E a gente sabe disso, porque a gente lida no cotidiano com dispositivos de medida que são digitais. Então, em relação à variável independente e amplitude, nós podemos sumarizar os 4 casos que nós vimos agora há pouco. Quando a amplitude é contínua e o tempo é contínuo, nós temos o sinal analógico puro, aquele que a gente trabalha quando a gente modela circuitos elétricos ou aquele que a gente trabalha matematicamente. Matematicamente em termos de cálculo 1 a 4, cálculo 4, não é certo? O caso oposto seria quando eu tenho amplitude discreta, ou seja, a amplitude do sinal só pode assumir um conjunto finito de valores, e o tempo é discretizado. A gente descreve o tempo em instantes. Tá? Esse sinal digital puro. Esse sinal digital puro está nas nossas músicas digitais, tá certo? Antes delas serem convertidas para analógico. Então veja o processo de conversão de digital para analógico e vice-versa. É o sinal que o computador vai conseguir trabalhar, que o microcontrolador vai utilizar, tá certo? De maneira intermediária, nós temos amplitude contínua e tempo discreto, amplitude discreta e tempo contínuo, tá? Bom, o que nós vamos ver aqui no curso?
Então, só para a gente ter bem claro aqui essa noção. Todas as possibilidades a gente tem, mas só para a gente saber. Então, veja, esse aqui é o nosso sinal f de t, que nós vamos trabalhar aqui no curso. Tá? Nós vamos calcular transformada de Fourier, série de Fourier, Laplace, nesse sinal analógico. Né? Nós vamos também trabalhar com essa versão de sinal, que vai ser a nossa representação de série de Fourier. Tá? Então, os nossos ANs e BNs, o nzinho do AN/BN é o tempo discreto. Então, para n igual a 1, n igual a 2, eu tenho um valor A ou B que é contínuo. Tá? Esses outros dois casos, eu posso até citar, mas eles vão aparecer em processamento digital de sinais. Uma outra matéria seria uma extensão dessa que a gente está vendo aqui, digital. Tá certo? Então, só para a gente ter, identificar claramente o que a gente vai fazer. Então, grosso modo, o nosso curso vai ser focado nessa definição de sinal. E num caso particular de série de Fourier, a gente vai descrever também a NBN, né, ou dois sinais, cujo tempo é discreto. Então, só para ter uma visualização gráfica aqui e outros detalhes a mais. Tá? Quando o sinal tiver tempo discreto, eu vou falar, ao invés do termo sinal, tempo discreto, sequência. Então, uma sequência de valores, ou seja, eu poderia dizer que esse f aqui é um conjunto de valores, por exemplo, aqui, ó, 0, 0,8, estou pegando aproximado, 1,5 e assim sucessivamente. Eu conseguiria colocar isso aqui num vetor ou num conjunto de valores. Tá? Note que o nosso cérebro interliga esses pontos. Então, veja, essas oscilações aqui acabam sendo perdidas porque o intervalo entre duas medições sucessivas é muito grande para capturá-las. Eu teria que reduzir esse intervalo para ter a captura desse comportamento do sinal analógico. Qual o custo disso? Eu vou ter um vetor de valores de comprimento maior, porque eu vou ter mais números aqui, sabendo que esse intervalo aqui foi reduzido. Note que esse intervalo ele não aparece na descrição da sequência, ele é o nosso período de amostragem. Período de amostragem. É um valor fixo que eu escolho antes de fazer a coleta de valores. Tá certo? Por exemplo, se vocês pegarem o nosso osciloscópio digital, vocês vão ver uma identificação de qual o menor valor dado em função do recíproco, então seria qual a maior frequência de medições que eu posso fazer em um segundo ou intervalo de tempo. Então vamos pensar assim, período. Quanto menor período, maior, vamos chamar assim, detalhamento do sinal analógico que eu tenho quando eu transcrevo ele para o mundo digital, a um custo de um conjunto de valores, um arquivo maior. Tá? Acho que é bem simples essas ideias, mas elas têm que estar bem definidas na nossa mente. Tá? Notação. Quando eu escrever x entre parênteses t, entre parênteses está a variável independente, e a letra que eu uso antes do abre parênteses é a letra que define o sinal. Então, x de t basicamente é uma função do tempo. Tá? Apesar da gente usar tempo em tempo aqui, no caso em segundos, posso usar qualquer graduação aqui, tempo em anos, porque já que t é inteiro, eu posso fazer a divisão de anos simplesmente fazendo uma ponderação para saber um dia quanto significa em anos, um minuto quanto significa dentro de um ano e assim por diante. Tá? Porque t é real, posso dividir isso até infinitésimos. Tá? No caso do discreto, eu costumo usar a variável n para variável independente e o Cauchy para definir bem claramente que este n
é inteiro. Então, o que define o fato de n ser inteiro é basicamente o colchetes. Tá? N eu chamo de instante porque ele é adimensional. Eu preciso daquele t de amostragem para converter o n, vou colocar aqui n mais t, mais t maiúsculo vai me definir o tempo físico real. Tá certo? Não é somar aqui, é só para dizer que eu preciso dessas duas informações para obter este t aqui. Tá? Então, n é adimensional. Primeiro instante de leitura, segundo instante de leitura, terceiro instante de leitura. Se o intervalo entre o primeiro instante de leitura e o segundo instante de leitura é 1 ano ou 1 nanosegundo, depende deste qualificador aqui t. Tá certo? Reforçando, a sequência de n é uma função do instante, assim como aqui x de t é uma função do tempo, tá? E reforçando, já que n é inteiro, eu não tenho um instante intermediário entre o instante 1 e o instante 2, entre o instante 2 e 3 e assim sucessivamente. Tá? Eu perdi qualquer informação entre dois instantes na função x aqui, ou f, como a gente vem tratando. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer instante ser hora, se eu ler a temperatura na hora 0 e depois na hora 1, entre a hora 0 e a hora 1, eu não tenho a mínima ideia de qual seja a temperatura. A temperatura pode ter flutuado, saído da temperatura 23 graus, flutuado e voltado em 23 graus. Eu perdi toda essa informação. Para conseguir essa informação, eu teria que repetir o experimento, às vezes é impossível, usando um intervalo de leituras em vez de horas, por exemplo, minutos, para poder pegar esse detalhamento. Então aqui fica a deixa da nossa conversão analógico e digital, ou classificação de sinais puramente analógicos, puramente digitais, e os dois intermediários que eu mencionei.